1 João, capítulo de número 3. 1 João 3, versículo de número 1. 1 João 3:1 diz assim. Se você aí na tua casa está abrindo a palavra de Deus, 1 João capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, nos entregou, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que há de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Nessa pandemia, nesse tempo, Deus tem se revelado ao meu espírito de uma forma bem diferente de tudo que eu já vivi, que eu já passei, que eu já ministrei, que eu já preguei. Há uma revelação mais profunda de Deus. Talvez um tempo, ou talvez um momento, talvez uma atmosfera diferenciada sobre as nossas vidas tem trazido, não apenas para mim, mas no coração de muitos, eu creio que no coração dos filhos, Deus tem se revelado de uma forma diferente. Talvez a sua forma de conviver com Deus, de estar na presença de Deus, tenha sido modificada. E talvez você não compreendeu a forma ainda, o porquê. Então, nesse tempo em que nós somos retirados, guardados um pouco mais, ou paralisados um pouco mais das nossas atividades naturais ou costumeiras, nós vivemos em uma outra atmosfera. Nós somos levados por Deus para uma outra atmosfera. Eu tenho certeza que não é somente eu, mas todos que são chamados filhos, todos que têm comunhão com o Espírito Santo, entenderam isso, viram isso. Talvez não conseguiram identificar na verdade, talvez ainda não assimilaram que nós somos retirados de uma atmosfera desgastada, mas para uma atmosfera de mais intimidade com Deus, uma atmosfera mais profunda com Deus. Muitos de nós hoje têm um pouco mais de intimidade, um pouco mais de conhecimento do Senhor, um pouco mais de liberdade, receberam algo diferente, diferenciado. Alguma coisa de Deus foi acrescentada na nossa vida nesse tempo. E essas revelações, elas vêm nos formando, elas vêm nos forjando, elas vêm nos levando mais próximo, nos aproximando mais de Deus. Hoje eu tenho absoluta certeza que a sua comunhão com o Espírito Santo, ela está mais purificada, ela está mais santificada, ela está mais aproximada. Você consegue sentir o Espírito de Deus de uma forma maior, é como se fosse uma dimensão, em outro nível, em outro aspecto. Tudo o que fazemos já não é mais igual. Tudo o que falamos já não tem mais as mesmas dimensões. Nós estamos sentindo uma nova revelação de Deus, uma nova atmosfera espiritual. E nós temos um nome para isso. Nós dizemos que é a volta de Jesus, que são os sinais, que são os finais dos tempos. Na verdade, era um propósito do Senhor. Era um tempo em que Deus desejava e desejou e cumpriu o seu propósito de aproximar os filhos do Pai. Nós somos aproximados mais
como filhos de Deus. Nós vivíamos muito a servir, nós vivíamos muito a nos dedicar ao Senhor, nós vivíamos muito nessa adoração, mas hoje nós temos entendido que temos nos aproximado muito mais de Deus como filhos de Deus. Mas talvez nós, como filhos de Deus, ainda não conseguimos, nesse tempo, nesse momento, ainda não conseguimos absorver verdadeiramente essa paternidade do Pai. Talvez nós não conseguimos ainda sentir de fato em nosso espírito a dimensão, o tamanho, a profundidade dessa paternidade de Deus. Quando nós falamos de paternidade, automaticamente nós ativamos sentimentos dentro de nós, sentimentos bons, sentimentos ruins, porque nós trazemos a lembrança, porque essa palavra paternidade traz as nossas lembranças, algumas coisas muito boas que vivemos com os nossos pais, algumas coisas ruins, algumas dificuldades, algumas bênçãos. Uns podem dizer: eu não tive, outro tive, outro foi assim, outro não foi assim. Na verdade, a paternidade, ela é algo marcante na vida do ser humano, e eu entendo que paternidade, ela tem muito a ver com o céu. Paternidade tem muito a ver com a originalidade de Deus. Tudo começou no original de Deus. Paternidade, amados, não é coisa dessa terra. Paternidade não é coisa entre um homem e uma mulher fazer nascer uma criança. Não, paternidade não significa apenas ter um filho, mas paternidade, ela tem um sentido muito mais profundo, porque ela é totalmente espiritual. Ela começou no céu. A paternidade de Deus sobre as nossas vidas, ela é tão profunda que nós, como filhos, ainda não conseguimos assimilar essa paternidade. Mas nós temos uma explicação por isso. Por que às vezes nós, como filhos, como cristãos, nós não conseguimos assimilar essa paternidade de Deus? Nós até declaramos que Deus é nosso Pai, nós até declaramos que nós somos filhos de Deus, e essa declaração, ela é favorável, ela é uma declaração maravilhosa. O céu escuta, o reino espiritual entende que nós estamos declarando que somos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que de fato somos, e essa é uma realidade que ninguém pode tirar de mim e de você. Nós somos reconciliados para ser filhos de Deus, e somos filhos de Deus. E quando nós falamos nessa paternidade de Deus, nós não compreendemos essa dimensão. E aí o entendimento de porque muitas pessoas não conseguem viver essa paternidade no fundo do seu espírito, como um filho que depende do pai, é exatamente porque entre eu e Deus, entre o filho e o pai, existe uma situação que o filho precisa vencer para chegar até o pai. Nós conseguimos entender que na vida natural, quando um pai tem vários filhos dentro de casa, o tratamento desses filhos para com o pai, nem todos são iguais. Nós sabemos que existem filhos que são mais chegados ao pai, outros mais chegados à mãe, outros nenhum e nem outro. E essa forma de convivência dentro de casa, ela nos revela também a forma com que tratamos Deus como Pai. Nós temos uma facilidade maior de ter Deus como Senhor. Nós temos uma facilidade muito grande de ter Deus como nosso guia, como nosso protetor, como nosso ajudador, como nosso conselheiro, do que ter Deus como Pai de fato. Porque a paternidade de Deus, ela não está relacionada com a santidade apenas de ser um Deus criador. Ela não está relacionada com a criação. Deus criador, Deus poderoso. A paternidade de Deus, ela nem tem muito a ver, ela não está muito associada com o Espírito Consolador. A paternidade de Deus, ela também pode, não se preocupa que eu vou fazer você entender. A paternidade também de Deus, ela não tem muito a ver com aquele Deus supridor que nós falamos agora. A paternidade de Deus, ela está totalmente diferenciada, ela está em outra dimensão. Ela está numa dimensão muito mais profunda, porque ela está associada com o amor
de Deus por cada um de nós. E esse amor que não dá para entender. A Bíblia fala que esse amor é incompreensível. O amor ágape de Deus pelos filhos é incompreensível. Por mais que você olhe para o céu e diga: o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me ama. E nós, em crises humanas, nós às vezes achamos que Deus nos ama muito, e às vezes nós achamos que Deus não nos ama, porque as coisas não correm muito bem no curso que nós desejamos. E quando está tudo muito bem, então porque Deus me ama, e quando as coisas não estão muito bem, é porque Deus não me ama mais. Mas não está nada, a paternidade não está condicionado ao que eu acho, ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu conheço, ao que eu entendo. Paternidade de Deus está relacionada com o amor dele, com o desejo dele de nos tornar filho e nos fazer filhos. E nós temos uma objeção a isso. Tem algo que se opõe. E nós não podemos deixar de denunciar isso. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele foi criado por Deus. Então você imagina o inimigo das nossas almas no céu com o Senhor. A Bíblia fala que ele era um anjo de luz, o adorador. E muitos dizem que ele era regente do coral do céu. Aí eu nem posso garantir para você, porque eu também nem vi acontecer isso. Mas uma coisa a gente tem certeza, que ele estava muito próximo do Pai. Mas ele perdeu essa paternidade. Quando ele foi lançado na terra, quando ele caiu do seu lugar, quando ele saiu da atmosfera do reino de Deus, ele perdeu essa paternidade. E louvado seja Deus que hoje ele é obrigado a enxergar Deus resgatando os seus filhos na terra e trazendo a uma proximidade para ele. Então você imagina que Satanás na terra observando Deus resgatando, restaurando o filho, trazendo filhos para próximo dele. E isto deve trazer um sentimento no espírito desse demônio, de entender que ele não é mais aquilo que nós somos, mas uma vez ele foi, um tempo ele foi. Por isso eu iniciei dizendo que paternidade de Deus tinha muito a ver com o princípio, com a originalidade. Satanás hoje, ele foi lançado na terra e ele não desfruta mais dessa paternidade. Então o que ele faz? O que ele tenta fazer? E eu não vou deixar isso obscuro, eu não vou deixar isso oculto. Eu tenho uma ordem de Deus para denunciar as obras do inferno, e eu fui chamada para isso. E então eu tenho que fazer com que você entenda que quem faz você abrir mão dessa paternidade de Deus é aquele que não tem o direito de viver essa fidelidade do Senhor hoje. Aquele que entende que você é chamado de filho, que você tem liberado da parte de Deus um amor de pai para criar sobre você, para estabelecer sobre você 3 pilares importantes, que é a função de um pai. Ele não desfruta disso, e por ele não desfrutar dessa paternidade de Deus, desse amor de Deus, desse prazer de ser chamado filho de Deus, então ele vai lutar contra os filhos. A palavra de Deus diz que ele luta contra os filhos de Deus, que sua obra é para matar, roubar e destruir aqueles que são filhos, que são chamados filhos. Nós sabemos que nossa guerra espiritual, querido, não é contra o mundo. Nós sabemos que nossa guerra espiritual não é contra sangue, carne e sangue. Nós sabemos que a nossa guerra espiritual era contra principados e potestades. E por que muitos de nós, conhecendo a palavra, não conseguem assimilar e viver a dimensão da paternidade de Deus? Porque nós sofremos investidas terríveis do inimigo das nossas almas, tentando tirar de nós o sentimento. Então, como ele trabalha para me tirar da dimensão que Deus deseja, para me tirar do centro do amor de Deus, trazendo para mim muitos sentimentos negativos. Esses sentimentos são introduzidos na minha alma através do inimigo. Então ele traz um sentimento para você, um sentimento de isolação, um sentimento de deixa eu lembrar da palavra, solidão,
um sentimento de descaso, de rejeição. Nós criamos esse sentimento de que nós somos rejeitados por Deus. Nós temos um sentimento muitas vezes de solidão. Nós nos sentimos só. É um sentimento humano, mas não é um sentimento que brota de um espírito regenerado. É um sentimento que é atingido, que é contaminado pelos sentimentos do inimigo, daquele que se opõe a tudo que é obra de Deus. Eu e você somos obra das mãos do Senhor. Nós somos resgatados, restaurados, e nós somos patenteados como filhos. Nós não somos mais criação, nós somos filhos do nosso Pai. A Bíblia diz que de fato nós somos. Está lá em 1 João, ele está dizendo: vocês foram constituídos filhos de Deus. E a Bíblia diz que João vai dizer: de fato nós somos. É uma realidade, é uma verdade. Eu sou filha, você é filho, Ele é nosso Pai. É Pai por amor, é Pai por graça. Nós somos filhos da regeneração, filhos comprados com sangue. Não conseguimos sentir este amor de Pai verdadeiro na dimensão que é, porque nós nos deixamos levar por esses sentimentos enganadores. E então, quando nós estamos passando por algumas adversidades, nós esquecemos desse tão grande amor de Deus, desta ação de Deus, desse poder de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você entender. Paternidade de Deus não tem nada a ver com a sua fé. Não é porque você tem fé em Deus, ou porque você crê, ou porque você não crê, que você é filho. Você não é filho por conta da sua fé. Não está condicionado a você. Ser filho de Deus não tem nada a ver com o que você acha, ou com o que você pensa, ou a forma com que você se revela ao Pai, com que você trata a Deus. Ele é tão maravilhoso, o amor dele é tão grande, que ele não se preocupa com a maneira com que você o trata. Sabe por quê? Porque a paternidade dele tem a ver com o amor dele sobre as nossas vidas. Tem a ver com o amor que ele sente por cada um de nós. Não está condicionado ao meu sentimento, não está condicionado ao seu sentimento, não está condicionado à fé, não está condicionado a nada que vem de nós. O amor de Deus está condicionado a Ele próprio. E aí ele diz que Ele amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho por resgate de todo aquele que nele crê. Que amor é esse? Então nós entendemos que nós temos uma oposição na terra, oposição daquele que é vencido, porque quando o inimigo das nossas almas ele foi destituído da glória de Deus, ele teve um título chamado derrotado, e quem é derrotado não pode vencer. Então eu entendo que a paternidade de Deus, ela está construída, ela está fortificada em nossas vidas por 3 pilares. A paternidade de Deus, eu quero que você entenda comigo, nesses tempos em que estamos vivendo essas dificuldades todas, o amor de Deus tem se revelado tanto a nós. É como se o Espírito de Deus estivesse gritando sobre a face da terra aos filhos da obediência, dizendo: filhos, vocês não estão só, vocês não estão vivendo um tempo de solidão, vocês estão aí exatamente para que o amor desse Pai os atraia para próximo dele. Esse amor incondicional, ágape, que não é condicionado a nada. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que nesse amor de Deus por mim e por você não está condicionado ao nosso amor por Ele. Ele não condiciona o nosso amor por Ele. Ele se revela a nós como Pai amoroso, e Ele nos tem como filho, e amém. Basta isso, não está condicionado a você aceitar, a você não aceitar, a você entender, a você não entender. Existe uma paternidade de Deus sobre a tua vida, e essa paternidade de Deus sobre
sobre a tua vida e está dentro da característica de que Deus Pai trouxe você para perto dele. Eu quero dizer uma coisa para você: não é o homem que convence a alma de ninguém, mas o Espírito do Senhor deseja convencer você de que você não é apenas mais um filho, aliás, um servo, não é apenas mais alguém, um adorador, você não é apenas uma pessoa que faz as coisas com a sua própria vontade, com a sua própria condição. Você é filho de Deus, você é resgatado, restaurado. O amor de Deus, a paternidade dele está instituída e estabelecida sobre a nova criação. Você é nova criatura e sobre essa nova criatura está instituído o amor de Pai sobre você. Ah, mas como nós não absorvemos isso, como nós não vivemos isso. Paternidade tem a ver com 3 pilares. Primeira, identidade. Que coisa maravilhosa. A identidade do Senhor, do nosso Pai, está estabelecida em nós. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, é tão engraçado que a Bíblia diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E a Bíblia, ela é tão interessante também, que ela vai nos conduzindo aos caminhos eternos de Deus, pelas veredas do próprio Pai. Ele vai nos levando a compreender essa paternidade, porque esta paternidade de Deus é o que faz eu e você vivermos nesse mundo em paz. Não existe uma paz que não venha do Espírito Santo, e essa paz, ela está condicionada à paternidade de Deus sobre a nossa vida. Nós não teríamos paz, amados, se nós só compreendêssemos Deus como Salvador, como Senhor. Nós não teríamos paz de espírito se nós só compreendêssemos Deus como um Deus provedor. Não, nós temos paz de espírito quando nós compreendemos que Deus é Pai. Quando essa paternidade de Deus era inserida no nosso espírito, nós abrimos o nosso coração para receber essa paternidade de Deus. Então, o nosso espírito começa a ficar em paz. Por quê? Porque nós voltamos à originalidade de Deus. A originalidade de Deus é fazer com que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vá morar com o Pai. Para que Deus iria levar a criação que Ele fez para morar com Ele se não fosse filhos? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus na terra, Ele disse aos seus discípulos: eu vou para junto do Pai, eu vou preparar lugar lá naquela casa, lá naquela morada, porque aonde eu estiver, vocês vão ter que estar. Eu sou filho, vocês também são filhos, porque vocês foram gerados por mim. Existe uma paternidade de Deus, e essa paternidade, ela está sobre esses 3 pilares. E eu quero começar falando desse primeiro pilar, chamado identidade. Quando somos filhos de Deus, nós recebemos de Deus um DNA novo. Quantos têm mão direita? Pode levantar comigo. Você que está em casa, pode levantar sua mão direita. Declara comigo assim: eu tenho o DNA de Jesus. Isso é uma verdade bíblica. Isso não é uma palavra de crente. Isso é uma verdade bíblica. Porque a Bíblia diz que quando nós o aceitamos, nós nos tornamos nova criatura. E por ser nova criatura, nós só seremos nova criatura se recebemos um novo DNA. E o DNA que recebemos deixa de ser humano e passa a ser espiritual em Cristo Jesus. É esse DNA espiritual que passa a funcionar no nosso espírito. DNA natural, DNA de sangue, não tem mais autoridade, não tem mais vigor, não tem mais, aliás, efeito sobre a vida daqueles que foram regenerados. Eu quero trazer uma revelação para você. Não adianta você olhar para o céu e dizer assim: Deus, obrigada porque o meu pai na terra foi maravilhoso. Glória a Deus por isso. Se você teve um pai maravilhoso, se você é um pai maravilhoso, se você teve na terra um pai maravilhoso, é a misericórdia de Deus. Mas ele não supera o amor, a graça e a misericórdia e o DNA do Deus dos céus. Não existe amor de pai terreno que supere o amor de Deus para com os filhos. Este amor é além. E esse DNA que você recebe do seu pai, sabe aquele DNA que faz você um pouco parecido com ele? Então as pessoas olham e dizem assim: nossa, você parece um pouco com seu pai. Lá na minha casa nós temos 2 filhos. Um parece com o pai, o outro parece comigo. O que parece comigo é uma bênção.
E o que parece com o pai é duas bênçãos. O que parece com o pai tem muito a ver com o pai. A gente olha para ele, né? E diz assim, nossa, mas é o pai todinho. Ontem eles estiveram lá na minha casa e as atitudes, as ações, as palavras, a forma de ser é toda o pai. E o Espírito já estava ministrando ao meu coração e dizendo isso. Mas ainda essa característica humana que você tem do teu pai, e que muitos têm orgulho, e nem tantos, nem todos, mas muitos têm orgulho de ser parecido com esse pai. Outros já têm sentimentos totalmente contrários a essa semelhança, mas isso não importa, porque o amor de Deus, ele supera todas essas coisas. E ainda que você olhe e diga assim, nossa, as características que eu tenho do meu pai é demais, meu pai é maravilhoso, meu pai é isso, meu pai é aquilo, e a outro diz, não, eu não sinto tudo isso, meu pai não é isso para mim, meu pai não foi aquilo para mim. Eu quero dizer uma coisa para você, amados, que nada desse DNA físico supera o DNA espiritual que você recebeu de Deus na nova criação. Porque o DNA de Deus que você recebeu na nova criação supre em Cristo Jesus todas as nossas dificuldades. Ele supre em tudo o que precisamos em nível de paternidade. Se seu pai é uma bênção, glória a Deus por isso, mas não supera o DNA de Cristo, a semelhança de Cristo sobre a sua vida. Nada nesse mundo é capaz de ser comparado ao pai que você tem na terra. Não existe essa forma, essa condição, porque teu pai é limitado, teu pai é humano. Mas quando você recebe um DNA de Jesus, então você começa a olhar para o DNA de Jesus, e você começa a ser tão parecido com ele, e você começa a ter tantas as características dele, e as pessoas têm tanto medo de viverem esse DNA de Deus na terra, porque elas têm medo, têm temor de dizer que estão parecidos com Deus. Eu quero dar uma palavra para você. Quando você morreu e nasceu de novo, você já se tornou a imagem e semelhança do seu pai, porque ele constituiu isso lá no princípio, na originalidade. Você está muito mais parecido com ele agora do que antes. Você não vai alcançar a santidade, a divindade. Não, a divindade não. A divindade pertence a ele, é direito dele. É o atributo dele. Mas, querido, ser parecido com o seu pai, não tem como você não entender isso. Porque você hoje está muito mais parecido com o seu pai que está no céu do que o seu pai que está na terra. Tem muita gente que não aceita, mas essa é uma realidade, é uma verdade. Houve uma mudança dentro de você, houve uma transformação no seu DNA. O seu DNA espiritual está ultrapassando o teu DNA físico. Por mais que você pareça com o teu pai, o DNA espiritual tem te revelado muito mais parecido com Deus do que no início de tudo. Quando você recebe esse DNA de Deus, então a imagem dele começa a se refletir sobre a sua vida. Você pode olhar e dizer assim, pastora, eu não posso me comparar a Deus. Não está condicionada a você se comparar a Deus, está condicionada a ele se comparar você com ele mesmo. É ele que nos compara com ele. A palavra de Deus diz, ele nos compara com ele. Nós temos o temor de olhar para o céu e dizer, estou parecida com Jesus. É tão engraçado que as pessoas, elas têm um falso temor. Não tem temor de falar mal, mas de falar bem tem. E nós temos esse medo de olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu estou mais parecida com o Senhor. E essa é uma verdade tão real e tão verdadeira. E é um reflexo do amor de Deus sobre mim e sobre você como pai, porque nós melhoramos dia após dia. E quando nós começamos a melhorar dia após dia, querido, mesmo que você não saiba, mesmo que você olhe para dentro de você e diz assim, eu preciso tanto melhorar, você não consegue enxergar o quanto Deus já se revelou a você como pai e o quanto você como filho tem se parecido com ele. Tem se tornado verdadeiramente a sua imagem, a sua semelhança. Esse é o nosso pior momento na nossa vida, não reconhecer essa paternidade de Deus e não enxergar que esse DNA está inserido no nosso espírito e ele vai fazer efeito, ele vai surgir efeito, porque não tem condição, não está condicionado a nada do que é natural, está tudo condicionado ao reino
de Deus. Nós estamos melhorando todos os dias. Hoje nós não somos mais o que éramos ontem. E amanhã nós não seremos mais quem nós somos hoje. Porque esse DNA de Deus, estando em ação dentro do nosso espírito, vai transformando a nossa vida dia após dia. Ninguém regride dentro do DNA de Cristo. É mentira do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas olha para você, para suas fraquezas, e diz assim: olha, você está retrocedendo, você está voltando, você está perdendo a graça, você está perdendo a luz de Jesus, você está perdendo o brilho do Espírito Santo. É mentira, porque a ação do poder do DNA de Cristo em nós está nos tornando muito mais semelhantes a Ele a cada dia, porque esse é o desejo dEle, é a vontade dEle, é a ação dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você olhar no espelho hoje, você não vai se reconhecer. Se você olhar com o seu DNA espiritual, você não vai saber quem é você. Sabe por quê? Porque você sobreviveu e você está sendo transformado de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia. Nós precisamos aceitar a paternidade de Deus. Nós desejamos aceitar a paternidade de Deus. Abra a palavra de Deus comigo lá em João 1:12. A Bíblia diz assim, em 1 João 1:12, 13. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma do homem, mas nasceram da poderosa vontade de Deus. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus bem alto. Se eu fosse você, eu começava já a agradecer ao Senhor por essa paternidade de Deus inserida no nosso espírito. Existe uma paternidade de Deus que está inserida no seu espírito. Eu quero dizer uma coisa para você: você já não é mais apenas quem você era. Hoje você já é filho, você já é constado como filho. A ação do Espírito Santo de Deus que em paternidade está agindo sobre você. Quem pode dizer glória a Deus comigo? Glória a Deus. Amados, eu sou uma pessoa que vivo de testemunho do que prego. Louva a Deus por isso. Como todos sabem da minha história, algumas poucas linhas do meu testemunho, que meu testemunho é muito grande. Eu não tive uma paternidade humana. Nem sequer eu conheço meu pai. Então eu não sei a fisionomia dele, a forma dele, as ações dele, as atitudes dele. Eu tive um pai emprestado, humano. Deus proveu um homem para se tornar o meu pai emprestado, até que eu tivesse entendimento. Mas quando eu renasci para Deus, eu pude observar o quanto a paternidade de Deus, ela era tão real na minha vida. Porque esse pai que me resgatou, esse Deus que me desejou como filha, que inseriu o seu DNA em meu espírito, já havia se revelado a mim desde o ventre da minha mãe. E a palavra de Deus, ela diz que Deus já nos conhecia no ventre da nossa mãe. Quem pode conhecer um ser humano no ventre da sua mãe, se não for o pai que gerou aquele filho? O pai humano, ele não tem condição alguma de enxergar um filho, uma substância informe no ventre da mãe. Existe
possibilidade de se enxergar uma criança hoje no ventre da mãe, através de um exame, mas ele não tem a totalidade dos ossos, das células, da formação. Deus, como Pai, já te enxergou no ventre da tua mãe uma substância informe. E a Bíblia diz que esse Pai, que desejou e deseja o tempo todo se manifestar aos filhos, Ele desejou criar você. E quando Ele criou você lá no ventre da tua mãe, Ele já tinha um projeto de trazer você para próximo dele e inserir em você o DNA espiritual dele mesmo. A Bíblia diz que Ele nos criou no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, e a Bíblia fala ainda mais para nos dar a certeza, o certificado disso. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão na palma de suas mãos, e todos eles contados pelo Pai. Se nós temos essa revelação de sermos criados por Ele, conhecidos por Ele, lá no ventre, na formação da nossa mãe, qual então seria o propósito dEle em nos trazer para perto e nos chamar de filhos? O propósito maior de Deus não é ter criado você, mas é te constituir filho. O maior propósito de Deus não é apenas ter trazido você para viver na terra, mas para ter inserido você no DNA dele, para simplesmente te amar e te chamar de filho. Você é filho do Senhor. Segunda característica de pai: segurança. Então nós temos alguns pais nesse recinto, novos, Henrique, outros meninos aqui, que conheceram a paternidade. E a paternidade, ela está inserida nessas três áreas. Segurança é a segunda área, a segunda linha de paternidade. A primeira é identidade. Diga comigo: todo filho se parece com o pai. E o novo filho se parece ainda mais. Segurança. O segundo pilar de uma paternidade é a segurança. Quando nós olhamos para os nossos pais, o que nós mais almejamos é estarmos seguros. Paternidade tem muito a ver com segurança, estabilidade, tranquilidade. Então uma criança olha para um pai e é uma criança que não tem medo de muita coisa quando o pai está por perto. É como se o pai fosse o seu anjo de guarda. É como se o pai fosse livrá-lo de tanta coisa. E essa é a figura da paternidade, a segurança. E essa segurança nem sempre nós temos do nosso pai fisiológico, natural. A nossa segurança maior está no nosso pai espiritual. Porque olha o que a Bíblia diz: uma vez que eu tenho então inserido sobre mim o DNA de Jesus, o DNA de Deus, e eu me torno semelhante a Ele, então eu tenho uma visão de segurança, porque o Pai, Ele tem esse objetivo de dar segurança ao Filho. E muitas vezes nós temos tantos medos, nós passamos tantos medos na vida. Nós temos medo de não conseguir, nós temos medo de não alcançar, nós temos medo de não prosperar, nós temos medo de se frustrar, nós temos medo disso, medo daquilo. Quando você vai decidir alguma coisa, o primeiro sentimento que vem, que é lançado sobre mim e sobre você pelo nosso inimigo, porque sentimentos contrários a Deus são todos frutos de um inimigo caído, de alguém que tem inveja de nós, porque somos chamados filhos. Hello? Amém? Existe alguém que tem inveja de você.
Assim como o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de você, existe alguém que tem inveja de você, porque você é chamado de filho. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí, essa insegurança, essa falta de reconhecimento dessa paternidade, ela traz uma insegurança. E a insegurança, ela traz medos. Quando você vai resolver alguma coisa, vai tomar alguma atitude, tem que ser uma atitude drástica, tem que ser uma atitude radical, vai mudar a tua vida. O que vem primeiro? A confiança ou o medo? O medo. O medo, ele vem em primeiro plano, a insegurança vem em primeiro plano. Eu não conheço o meu dia de amanhã, eu não sei o que pode acontecer. Isso são roubos. Nós somos roubados como filho. Porque se nós temos verdadeiramente uma confiança, uma verdade em nós, que somos filhos de Deus, então nós podemos verdadeiramente tomar as atitudes, porque o nosso Pai cuida de nós. Uma das coisas que eu tenho aprendido como filho é que se eu vou tomar uma atitude que não condiz com a vontade dele, ou que eu vou passar um perigo, ou que eu vou sofrer um dano, Deus vai na frente como pai e cuida de mim como filha, dizendo: não faz isso, porque isso não é bom. E eu sei que Deus tem feito isso com você, você só não reconheceu que é o Pai que tem feito essa obra na sua vida. Nós não tomamos atitudes para ter danos. Eu tenho certeza que ninguém que está aqui sofreu danos terríveis na vida. Sabe por quê? Porque você tem um pai, e todo pai cuida de um filho. E todo filho entende quando o pai te traz segurança. Deus é que nos dá segurança. E eu vou provar para você. Abre comigo em Provérbios 14, 26. Quantos estão entendendo que são muito mais do que pensam? Provérbios 14, 26 diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os filhos. Eu vou repetir. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os filhos. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, já está estabelecido no céu. Você possui uma fortaleza de segurança sobre a tua vida. É um refúgio para você não temer, mas entender que em Deus Pai há uma segurança para você. E em tudo que vamos fazer, há uma segurança obtida, ordenada ao nosso respeito. Pai é sinônimo de segurança. Você não está nesse mundo vivendo na terra à mercê da sorte. Não. Nós não estamos nesse mundo à mercê da sorte. Você já imaginou se você não tivesse Deus como Pai? Quantas vezes você já tinha tropeçado? Quantas vezes você já tinha caído? Quantas vezes você já tinha se destruído? Mas sabe por que você ainda permanece assim, ouvindo a palavra de Deus e entendendo o que Deus quer por você? Porque você tem um Pai que cuida de você. Porque o DNA do Senhor está inserido no seu espírito. Porque você vive seguro debaixo das asas do Senhor. Porque o Senhor tem sido o seu forte refúgio. Porque Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa força. E a segurança de Deus está sobre você. Nós não podemos ter esse medo de realizar coisas sem saber se vai dar certo ou não. Existe um Pai que cuida do filho. Se você for fazer e não for dar certo, confia no Senhor, porque lá do céu, lá do alto, Ele ordena sobre o seu espírito e você vai saber se pode ou não. Quantas vezes estamos para fazer alguma coisa e de repente sentimos que não é para fazer? Quantas pessoas sentem aqui? Às vezes nós vamos fazer alguma coisa e nós sentimos no nosso espírito que não é para fazer. Quantos filhos meus e filhas minhas espirituais já chegaram para mim e disseram: ai pastora, eu estava para pedir a conta, mas aí eu senti no meu espírito que não era para fazer. Esse é cuidado de pai. Só um pai que pode cuidar de um filho dessa forma. Só o Espírito de Deus que te ama como filho é poderoso para te dar segurança. Diga comigo assim: eu estou seguro nos braços do meu Pai. A terceira característica para me encerrar é a provisão.
Pai é sinônimo de provisão, sim ou não? Claro, pai é sinônimo de provisão. Nasce uma criança, se o pai não prover, ele vai morrer de fome. Então pai, ele é sinônimo de provisão. E para sinônimo de provisão de pai, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Abre comigo em Filipenses 4. Eu tenho certeza que Deus hoje está alinhando e ajustando você como filho. Eu tenho certeza que Deus hoje desejou trazer você para ouvir essa palavra, preparou esse tempo, esse momento para você entender que não é por você, não é pela sua fé, não é pelo seu desejo, não é pelo seu sentimento, não está condicionado a nada na sua humanidade, mas está condicionado exatamente no projeto e no propósito do céu sobre a sua vida. Deus é Pai. Filipenses 4:19. Enquanto você está fazendo barulho de Bíblia, eu quero adorar a Deus pelos filhos que Deus tem na terra. Filipenses 4:19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Em algumas traduções está dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Estende sua mão direita, diga comigo: a minha provisão vem do meu Pai. Diga bem alto: o inferno precisa ouvir que você é filho e que você tem um pai que supre você. Declara isso para que ele entenda que tudo que está na tua mão vem do Senhor, pertence ao Senhor e é do Senhor. Diga comigo: as minhas provisões vêm do meu Pai que estás nos céus. Quero dar uma palavra para você: a sua conta bancária não está condicionada a banco da terra, a sua conta bancária está condicionada à conta que você tem lá na glória com Deus. Você tem uma conta aberta lá que é suprida pelo teu Pai, e porque você é filho dele, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Paternidade não é falta de um pai. Paternidade é a presença dele na sua vida. Romanos 8:38 diz: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode tirar o amor de Deus de sobre a sua vida. Nada te separa do amor do seu Pai. Você é amada, amado por Deus. Não como criação, mas como filho. Existe uma paternidade de Deus inserida no seu espírito. Se você é filho, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Eu vou convidar você a orar comigo. Eu quero orar com você primeiro, porque você não pode e nem deve, em tempos bons, em sentimentos bons ou ruins, condicionar a sua vida à paternidade da terra. Você não pode olhar para o teu pai na terra e ter bons sentimentos e entender que esta paternidade que você tem está condicionada à humanidade. Mas a paternidade real, a disponível, é aquela que é estabelecida por Deus. Porque o Deus que nos criou, nos tornou filhos para a sua própria glória. Deus, em nome de Jesus, que nesse momento agora, Espírito Santo de Deus, assim como é teu desejo, eu quero pedir ao Senhor que ative o DNA espiritual no espírito desse filho
e dessa filha. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que haja um mover sobrenatural, não na carne, mas no espírito de cada um de nós. Que cada um de nós agora seja ativado com esse DNA espiritual em nosso espírito. Aquilo que estava mortificado em nós, Senhor, seja ativado agora, para que nós possamos receber o Senhor e o Teu amor como amor de Pai. Que nós possamos olhar para o céu e enxergar um Pai desejoso de encontrar um filho. Que esta paternidade seja, Senhor Deus, a paternidade necessária que precisamos. Que essa paternidade, Senhor Deus, seja a paternidade que precisamos na terra. Que essa paternidade seja a paternidade suficiente. Pai, que nós possamos olhar para Ti, Espírito de Deus, e ver o Senhor como Pai. E essa paternidade, Senhor Deus, ativar o nosso espírito a ponto de nos deixar em um sentimento tão profundo com o Senhor, dizendo: eu sou parecido com meu Pai. Eu tenho as características do meu Pai. Eu tenho a provisão do meu Pai. Eu tenho a segurança do meu Pai. Que o Espírito de Deus possa agora habilitar o teu espírito a compreender isso. Que a sua característica é de Deus. Que a sua imagem e semelhança está nele. Que você agora é muito mais parecido com Ele do que antes. Que a sua segurança está no Senhor. E que a sua provisão vem do Pai das luzes, aonde está o Senhor. Oh, Espírito Santo, que nesse tempo de incertezas nós possamos acreditar na Tua verdade, que somos filhos com DNA do Senhor, característica do Senhor, semelhança do Senhor, provisão do Senhor e segurança no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E agora, se você se identificou como filho, se a sua paternidade está inserida, está verdadeiramente recebida, aceita, você pode olhar para Deus como Pai. Eu gostaria que você pudesse entregar o teu coração ao seu Pai nessa noite. Eu gostaria que você voltasse o seu espírito para o Senhor. Eu gostaria de convidar você, eu desafio você nessa noite a tomar a sua própria vida e colocar diante do Senhor como filho, como filha, dando a Ele o direito de ser seu Pai, dando a Ele o direito de ter você agora como filho, como filha. Eu quero desafiar você a se lançar agora diante da face do Senhor, para se entregar como filho, como filha, dizendo: Pai, eu estou aqui, Senhor, como teu filho, como tua filha. Eu não estou mais como servo, mas eu estou como filho do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, como filho. Eu quero desafiar você a olhar para Deus como Pai. Como um Pai. Eu quero desafiar você a ser amado como um filho, do amor de Deus que excede todo entendimento. Se você quiser se lançar diante de Deus como filho, como filha nessa noite, se você deseja do seu espírito, da tua alma, receber essa paternidade de Deus e passar a viver seguro, em segurança, a passar a viver as provisões de Deus verdadeiramente, a começar a entender que você é imagem e semelhança do Senhor, está sendo transformado de glória em glória, de vitória em vitória, que a cada dia você está mais próximo dele, ainda que você não entenda, mas pela soberana vontade dele, o reino dos céus tem se revelado a você e transformado cada vez mais você em filho e em filha. Se você deseja
faça a sua oração. E depois que você orar, faça a sua primeira palavra de gratidão, adorando a Ele como filho, declarando o teu amor de filho a um Pai que é digno de ser amado. Em nome de Jesus.